Boa noite, gente. Hoje no Intercâmbio no Boa Inferno, noite. a gente tem como convidado o Paulo Emílio, tá? Eu vou abrir aqui o currículo dele, se meu computador deixar. Ai, acho que molhou aqui. Rapidinho. Um breve resumo, né? É um breve resumo. Rapidinho. Ixi, hoje tá uma zica. Se quiser que eu abra aqui, deixa eu ver. Ó. Peraí. Vai rolar. Bom, falar um pouquinho do Paulo Emílio. Paulo Emílio Luz, que é marionetista, bonequeiro e artista graduado, bacharelado em artes plásticas pela Escola Guinhar. O computador deu pau de novo, agora, que eu não vou conseguir ler. Lê aí, Naísa. Tá, peraí. Vou abrir aqui. Eu acho que é porque molhou aqui. Pronto, vou ler aqui. Se não achar, eu posso falar. Então, eu abri aqui, Paulo, pode ser? Fala aí. Pode, Tá. melhor. Então, a gente vai estar recebendo hoje aqui o querido Paulo Emílio Rocha Luz. Ele é marionetista, bonequeiro e artista graduado em artes plásticas pela Escola Guinhar, na UENG. Tem habilitação. Deixa eu só corrigir vocês. Desculpa, Naisa. Marionetista e bonequeiro é a mesma coisa. Ah, tá. Ele tem habilitação lá na Guinhar em escultura e fotografia no ano de 2009. Integrou a equipe de marionetistas do grupo Giramundo de 2002 a 2010, realizando diversas atividades desenvolvidas pelo grupo, inclusive as de caráter educativo. Atualmente é fundador e diretor artístico do grupo Terno Teatro, coletivo criado em 2005 que realiza pesquisas nas áreas de artes plásticas, teatro de bonecos, cinema de animação e a poética proporcionada por esses meios. Bom, boa noite, Paulo. Obrigada. Boa noite. Por aceitar o convite. Boa noite. Então, marionetista e bonequeira é a mesma coisa. Sim, a mesma coisa. Marionetista é um termo mais sofisticado, vamos dizer assim, que as pessoas às vezes preferem usar porque pode parecer mais importante, mas é a mesma coisa. Pode perguntar. Mas assim, a classificação, esse tipo de boneco, não tem boneco de marionete. Todos os bonecos são marionetes? Não. Não todos os bonecos são marionetes, mas o termo que foi usado é o termo principalmente que tem no SATED, né, que qualifica a profissão, é marionetista. Ou então ator bonequeiro. Tem essas duas classificações. Tem um outro termo que eu acho que... Tem titireteiro, que é uma palavra de espanhola, né? Mas aqui eu acho mais legal a gente falar na nossa língua mesmo, porque o títere é boneco em espanhol. O boneco de teatro, né? Assim como em inglês tem doll e tem puppet, tem títere e muñeco, se não me engano, em espanhol. Tem essa diferença do boneco marionete e o boneco de criança mesmo. E qual que é a relação que você vê assim entre essa profissão do bonequeiro com as artes visuais? Eu acho que é gigantesca, né? Tanto é que quando eu ingressei nesse trabalho, foi justamente pensando na quantidade de meios, né, das artes plásticas que são integradas no teatro de bonecos. Então, você tem escultura, pintura, desenho, isso só para começar, né, para falar dessas artes manuais, né, dessas atividades manuais que estão nas artes plásticas também. Só que o grande barato é que tem o teatro em si, né, o palco, a montagem teatral.
que aí entra música, entra literatura, né? Porque você vai precisar montar textos teatrais, aí tem que escrever. E o Manipular, grande né? e a manipulação, né? E a manipulação também é tudo para o fim do teatro, na verdade, né? Então, É assim, as quase, artes plásticas... é Sim, pode quase perguntar. então uma ópera, por exemplo, que tem canto, às vezes, né? Tem. O que a gente fala, sim, o que a gente fala que é multidisciplinar, porque abrange várias, e interdisciplinar, porque elas se relacionam. Uhum. Então, o grande barato é esse. E você tem que comprovar, ter título de ator, Para assim, das artes apresentação cênicas? teatral, eu tenho. Para apresentação, normalmente eles pedem. Eu tenho SATED. Uhum. Então, as empresas, as instituições que contratam, na maioria das vezes, pedem que a gente tenha esse registro profissional, né? Uhum. Eu estou E fazendo. através de currículo ou através de clipagem também. Currículo, clipagem, às vezes eles fazem testes se a pessoa não tem um currículo suficiente. Uhum. Eu estou fazendo curso com você, né, Paulo, de construção de boneco. Eu vi que tem vários tipos, tipo. Ah, sim, sim. Só para complementar a introdução que você fez aí, Uhum. dessa questão de falar que eu trabalhei nas atividades educativas, então essa oficina que você está fazendo é uma oficina que, então, assim, na multidisciplina também tem essa atividade educativa. A grande maioria dos marionetistas, bonequeiros também, eles oferecem cursos que transferem também o conhecimento que a gente recebe, né? Então, isso é uma coisa muito legal, essa possibilidade de passar para frente essa experiência que a gente tem. Eu já Então, fui lá no sua aluna Giramundo, também. a Anaísa também já foi minha aluna. Então, e foi de sombra, que é uma outra técnica também do teatro de animação. Hoje em dia não se fala mais tanto teatro de bonecos, porque não envolve só bonecos, né? A gente fala de animação porque envolve boneco, tem o teatro de objetos também, e tem outras maneiras de fazer uma animação para o teatro. Então, o termo mais usado em festivais e tal no meio é teatro de animação, Uhum. porque Legal. a coisa cresceu um pouco. Você começou nesse trabalho no Giramundo e você teve. Eu queria saber se você aprendeu com o Álvaro Apocalipse, quais foram seus mestres no início. Pois é, isso. O Álvaro, sim, eu tive com ele por 3 anos. E o Álvaro, ele tem, por característica de formação, essa coisa de transferência de conhecimento. E o método que eu utilizo hoje para as minhas oficinas é muito próximo ao que ele usava. O Álvaro, ele é o fundador da Escola de Belas Artes e fundador do Grupo Giramundo. Então, ele já tinha uma vocação para ser professor mesmo. Aí, com esse processo, ele e a Terezinha Veloso, a esposa dele, eles ganharam uma bolsa de estudos em Charleville-Mézières, na França, que tem uma faculdade de teatro de boneco. Aí eles foram para lá, com a experiência que eles tiveram lá, eles já estavam na UFMG, até então eles faziam um teatro de bonecos amador, aí usando o espaço da UFMG, eles começaram, eles fizeram a sede do Giramundo dentro de um galpão da UFMG. Então, isso facilitou muito esse processo, porque eles já estavam inseridos dentro da faculdade, então pegavam os alunos de Belas Artes que faziam estágios lá e por consequência, iam se integrando ao grupo, as montagens, às vezes faziam com uma montagem aqui, outra ali, e principalmente no Festival de Inverno de Ouro Preto. Eles faziam um intensivão lá, e que as montagens do Giramundo eram feitas
dentro desse oficinão do Festival de Inverno de Ouro Preto. Então, sim, eu tive o Álvaro como mestre, o primeiro, né? Porque eu fui lá direcionado pela figura dele do Geramundo, mas eu tive mestres mais importantes. Eu não vou usar esse termo mais importantes, não, tão importantes quanto ele, que estavam lá dentro também e às vezes até fora do Geramundo. Então, eu tive essa experiência de ter muita gente que eu tive esse aprendizado. Inclusive, pessoas que eram professores na Federal. A Sandra Bianchi, por exemplo, que é uma pintora maravilhosa, ela integrou o Geramundo por muitos anos, e até hoje ela ainda faz coisas para lá. E outros bonequeiros aqui também de Belo Horizonte. Belo Horizonte é um lugar que tem muito bonequeiro. Você ainda faz alguns trabalhos para o Geramundo de vez em quando também? De vez em quando ainda faço, sim. De vez em quando ainda faço. Eu fiquei encantada. Já vi vários bonecos seus, mas você falou que fez os bonecos daquela série Hoje é Dia de Maria, de uma riqueza. Você manipulou também? Não, eu não manipulei porque na época da gravação do Hoje é Dia de Maria, eu estava viajando num projeto do Sesc, dando oficina. Então, eu estava apresentando espetáculo em São Paulo e dando oficina. Então, eu construí vários bonecos, mas não tive a possibilidade de gravar lá no Projac, não. Mas, assim, já tive a experiência de fazer outras gravações. Um espetáculo que eu acho super importante, que foi feito um DVD, e que foi que eu conheci o João das Neves, que é um mestre, para mim, maravilhoso, mais relacionado ao teatro, né? Que é o Alto da Catingueira do Elomar. A gente fez 2 apresentações no Palácio das Artes e foi feito um DVD dessa apresentação. E aí teve a participação do Geramundo, do Terno como convidado do Geramundo e do João das Neves para fazer a direção teatral do espetáculo do Elomar, que é um artista também que eu admiro muito, que para mim foi um prazer muito grande, uma experiência muito boa. E era um espetáculo musical, né? Sim, tem DVD desse, né? Sim, tem o DVD. Eu vou procurar depois se tiver pra Essa foto aí, ó, essa última foto que a Camila colocou é daquela dupla Ana Vitória. Foi a pedido do Geramundo que eu fiz o clipe, sim. Era isso que eu ia te perguntar, como que foi fazer esse clipe da Ana Vitória? É uma dupla de... É a Ana Vitória. Também não fiz a gravação, só fiz os bonecos. Eu tenho uma formação de construtor de bonecos, que uma boa qualificação. Então, muitas vezes as pessoas me contratam, mesmo que eu não participe das gravações, até porque tem gente melhor que eu, não que eu seja ruim, mas até dentro do Geramundo tem gente lá muito habilidosa, então eles não precisam me contratar para isso. Agora, para fazer os bonecos, normalmente eles me chamam, porque eles confiam nessa qualidade do trabalho, até porque foi lá que eu aprendi a grande maioria, né? O grande parte do conhecimento que eu adquiri foi lá. Você tem e tem muito boneco. Tem várias técnicas, né? E de construção, e eu tenho oficina, né? Então também isso facilita, né? Porque é difícil também eles contratarem uma pessoa aqui em Belo Horizonte, por exemplo, que tem uma oficina que possa fazer isso de maneira autônoma, né? Você, enquanto diretor do Terno, Paulo, imagino assim, eu imagino que você deve ter várias fontes de inspiração para os espetáculos. E como que você vai colocando na fila assim, as ideias? O primeiro espetáculo, por exemplo, porque quando o Terno foi formado, nós éramos 3 pessoas que encabeçávamos o grupo, vamos dizer assim. Aí depois os meninos saíram e eu fiquei sozinho, mas os espetáculos, eles permanecem,
o Luiz Fernando, que trabalha na produção, que é meu sócio, meu parceiro aqui, ele trabalha mais na produção. Então, assim, a minha parte artística, muitas vezes, a princípio, é ter a ideia do que montar. Agora, o Chico Rei, que foi a primeira montagem, o Márcio Miranda, que era meu parceiro à época, ele gostava muito da história do Chico Rei. Ele é historiador, ele tinha lido o livro homônimo do Agripa de Vasconcelos e me propôs fazer essa montagem, confiando na minha participação na plasticidade, a princípio na plasticidade do que seria o espetáculo. E aí eu li o texto, né? E o Chico Rei, o mito Chico Rei, né? Ele é contemporâneo do Aleijadinho. Então eu tinha visto uma exposição do Museu de Arte Africana no CCBB. E eu comprei esse catálogo. Então eu estava com o prato cheio na mão. E o Chico Rei do Congo. Então eu tinha uma gama de estatuária africana para eu me inspirar para fazer os bonecos negros, e como Aleijadinho, Mineiro, de Ouro Preto. Aí eu tentei juntar as duas estéticas, as duas plasticidades, e deu certo, né? Esse contraponto da estatuária congolesa com a estatuária do Aleijadinho. Esse é o primeiro espetáculo, mas quem trouxe o texto, quem me apresentou o texto foi o Márcio, para a primeira montagem. A segunda montagem, que é o Mini Grandes Mestres Pequenas Histórias, que vocês viram, né? Ele já foi uma proposta minha, que era para ser uma coisa até menor do que virou, que era para ser quase um lambe-lambe. Mas aí o negócio foi crescendo, e que são cenas curtas, né, de 4 minutos no máximo, não necessariamente contando a história de cada artista, mas no universo de cada artista. Até então eu tenho 7 cenas. São vários artistas. Tem vários artistas consagrados nessas cenas, né, Paulo? Tem Van Gogh, é isso? Van Gogh, tem o Van Gogh, o Modigliani, o Gauguin, o Guignard, o Picasso, que é o Teatro de Sombras. E assim, você também tem uma relação muito forte, para além dos bonecos, com a aquarela, né? Como que é isso? Com a aquarela e com o desenho também. Fala um pouco para a gente como que você lida com essas técnicas. Bom, o desenho, a princípio, para o teatro de bonecos é o primeiro passo, né? Você que está fazendo oficina aqui, na Isa que fez também, vocês puderam ver que o desenho é um ponto de partida e um material super produtivo para você fazer planejamento do que vai ser a coisa, e a princípio, um desenho que você pode ser bastante criativo no momento que você está pensando a ideia, né? De total liberdade, e depois é um desenho mais técnico, mais parecido com um desenho industrial, ou uma arquitetura, porque é com régua, esquadro e compasso, né? Que faz para o boneco funcionar. E porque tem um planejamento, porque assim, o boneco ele é de partes articuladas. Então, se você não fizer esse planejamento, ele não vai funcionar direito. Então, por isso que precisa... Você tem o primeiro momento criativo, de total liberdade, mas depois você parte já para um momento de planejamento para executar mesmo o boneco. Na maioria das vezes, você faz na escala de 1 para 100 mesmo, né? E tira moldes e tal. Você podia mostrar para a gente um pouco também? Não, mas é que eu quero falar do desenho da aquarela. Sim. Porque isso é uma coisa para mim que é pouco labor, entendeu? Porque eu adoro desenhar, eu adoro pintar aquarela. O teatro de boneco me dá muito mais trabalho, assim, é uma relação. Eu vou mostrar para vocês aqui ferramenta, máquina, mão suja, enfim, poeira, porque é bem laboroso.
E o desenho e a aquarela não, já é um outro estado de espírito quando eu estou ali naquele processo. Até pela delicadeza da aquarela, né? Enfim, da água, tem todo um monte de outras sutilezas. Né? Aí você coleciona algumas flores secas que eu vi aqui no vídeo passando. Eu não coleciono, a minha ideia é fazer umas aquarelas usando aquelas flores secas. Ah, sim. Entendi. Eu estou guardando para usar depois. E eu gosto muito de planta, né? E gosto dela seca também. E eu penso em fazer um trabalhinho usando as flores secas e aquarela, misturando as duas coisas. Uhum. Hein, Paulo? Você se referiu ao ateliê como oficina. Eu acho que é uma oficina mesmo, porque você tem aí materiais para trabalhar peças pequenas, delicadas, mas também tem umas ferramentas brutas, né? Tipo, umas máquinas e tudo. Tem, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se dá para se eu consigo mostrar aqui, quer ver? Aqui, tá vendo? Ó, ao copo, entregando. Tá vendo? Isso é uma serra de fita. Aqui é muita madeira. Não sei se a imagem tá boa. Aqui, ó, máquina, mais máquina. Olha o quadro de ferramentas. Eu trabalho, na maioria das vezes, de frente a esse quadro de ferramentas, que eu trabalho na bancada e eu tenho as ferramentas próximas para eu poder mexer. Então, vou para a máquina, corto o lixo, venho para o balcão, monto, mexo nas ferramentas manuais. Então, é muita máquina e muita tralha. Tem muito material. É uma outra coisa também que o Teatro de Bonecos te propicia, é essa experiência com materiais diferentes. Um boneco mesmo, por pergunta assim, é madeira? É isso, é aquilo, e eu sempre falo, aqui, essa santa aqui é do Chico Rei, e ela é de isopor. Chega mais pertinho para a gente ver, para ver os detalhes. É que eu não estou vendo. Travou para mim ou para todo mundo? Travou? Não, travou não. Não, tá de boa, Frau. Ah, então fui eu. Tá dando para ver? Pode chegar. Eu acho que você pode virar a tela, Paulo. Virar a câmera, Paulo. Que aí você consegue. Deixa eu ver, deixa eu tentar aqui, peraí. Aí você enquadra. Não sei se eu vou conseguir, não, peraí. É uma câmerazinha que tem duas setinhas assim. Ah, achei, obrigado. Virou? Virou. Aí. Ótimo. Tá vendo? Aqui o quadro. É isso, aproxima, bom. Nossa, muita coisa. Aqui mais máquina, ó, aqui uma furadeira. Aqui, isso aqui é uma peça de madeira que eu vou fazer uma cabeça. Não sei se vocês viram, provavelmente vocês viram, que aquelas máscaras que os artistas leiloaram, aí uma pessoa me encomendou, ela comprou a máscara e me encomendou a cabeça para colocar a máscara. Aqui os bonecos do Minion, o Modigliani, a Jane Buterni, que é a mulher dele, aqui as taitianas do Gauguin. E o Chico Rei tá lá atrás, né? Aqui o Álvaro Apocalipse. Ali o Chico Rei e o Major Antônio. Eu posso usar só um pouquinho para eu te descê-los, para vocês verem melhor? Só um minuto. Apoia aí. Mas deixa a câmera A diretora de imagem. Ué. Calma, eu preciso usar as duas mãos para descê-los. Desce lá, Camila, para dar suporte. Eu não. É melhor, né? Não precisa não, aqui vai dar. É porque o que acontece? Se eu sair daqui, eu não consigo didiar aqui, ficar mudando a câmera, entendeu? Vai dar.
Aqui, ó, o Major Antônio, esse inspirado no Aleijadinho, tá vendo? Coloca na Olha o rosto dele. Ele foi inspirado no São Pedro, do Aleijadinho. Ah, é famoso, né? Esse rosto. Nossa, o olho é muito, muito real, né? E aqui o Chico Rei foi inspirado numa estátua congolesa. Uhum. Essas máscaras a gente usava no espetáculo, depois a gente tirou. Então, as máscaras inspiradas na porcelana portuguesa, esses personagens, eles eram portugueses, então me inspirei na porcelana portuguesa para fazer o rosto e as congolesas nas máscaras deles mesmo. Aqui o Moraes Moreira, que já é um boneco de carnaval grande. É. E a manipulação dele, como é que é, Paulo? Desses bonecões? E é uma mochila. A mochila? Que você veste o boneco aqui, tá só a cabeça deles. Olha o Brau. Olha o Brau. Então é isso, aqui os bonecos da Cássia Macieira. A Cássia Macieira é uma artista sensacional também, ela é bonequeira também. Esse boneco aqui foi o primeiro que eu fiz na Guinhaste, vocês lembram dele? Eu fazendo lá? Eu lembro de eu fotografia. Eu levei para ele, para o Álvaro, no dia que eu fui tentar o estágio lá, eu levei ele para mostrar para o Álvaro. Foi o primeiro boneco que você fez? Foi. Ó. Aí aqui não sei se vai dar para ver, ó, aqui já é um projeto de um cachorro que eu fiz, eu entreguei domingo. Aquela parte do desenho que eu estava falando com vocês, que é um desenho mais técnico, porque o boneco tem que funcionar bem. Tá vendo? Todo o desenho é um planejamento para que uma peça não encoste na outra e não atrapalhe o movimento do boneco. Quais tipos de madeira que você gosta de trabalhar, Paulo? Eu gosto de trabalhar mais com uma madeira que está até difícil de achar, que chama cacheta. Ela é mais maleável, é boa de trabalhar porque ela é mais molinha e é resistente. Então é uma madeira boa de trabalhar, mas está difícil de achar para comprar. Aí tem outras opções que eu uso cedrinho, aquela cabeça que eu mostrei é cedrinho. E como eu estava falando, o boneco também, não, na maioria das vezes, não é só madeira, não. Tem um monte de materiais diferentes que você usa para fazer. As cabeças desses bonecos que eu mostrei para vocês, primeiro eu modelo numa massinha, plastilina, depois eu tiro a forma no gesso e no silicone para eu copiar essa cabeça para ter uma cabeça oca. Para inserir o olho que vocês comentaram lá, por exemplo. Então, se eu tenho a cabeça oca, eu tenho como inserir o olho lá dentro da cabeça. E tem como inserir mecanismo também que vai fazer a cabeça funcionar. Então, assim, tem policarbonato, isopor, e o olho fibra você faz o olho você me falou que faz com bolinha de ping-pong, não? Isso, mas eu uso a bolinha de ping-pong. Não, eu uso a bolinha de ping-pong como forma. Eu corto a bolinha e uso como forma para receber a resina. Entendeu? E que eu te falei da aquarela, que é o seguinte, a resina, eu coloco um pigmento branco para ter o olho do branco. Aí depois eu faço um furo nessa bolinha branca, coloco a pintura de aquarela dentro. Depois eu coloco uma resina cristal em cima dessa aquarela. Mostra pra gente esse olho. Deixa eu pegar. Acho interessante. Aí você já fez com a resina, né? Já tirou a bolinha. Aqui a parte branca, aqui ó, eu peguei uma bolinha de ping-pong e fiz um furo nela. Sim. Para eu poder jogar o líquido da resina enquanto ela tá mole. Aí depois que seca, eu rasgo a bolinha, aí eu tenho a bolinha branca. Sim.
Aham. Aí eu venho com a furadeira e furo o buraco onde eu vou encaixar a pintura da aquarela que está lá dentro. Depois eu jogo a resina transparente. Ai, que lindo, Paulo, que lindo. É mágico, eu também fiquei achando. O olho que tudo vê. É, pintura de aquarela. Que lindo, não sabia não. Agora que eu entendi. Dá para fazer com impressão também, né? Se a pessoa não pinta e tal, ela pode pegar na internet uma imagem de uma íris, imprime, cola e corta e põe no buraco lá e serve também. Eu já fiz assim de outras vezes. Uhum. Mas eu prefiro com aquarela, porque fica mais orgânico. Ah, maravilhoso, seus bonecos são lindos. Apaixonado, parece que tem vida. Ô, Paulo, aproveitando esse gancho de impressão, ia até te falar. Eu pensei, foi no você na hora que eu falei. E esse processo de imprimir duas coisas, várias coisas, na verdade. Mas uma é essa coisa das máquinas de impressão e imprimir boneco. Queria que você falasse se tem alguma relação com isso. Antes disso, eu queria que você falasse, remontasse um pouco, fizesse uma digressão maior e falasse um pouco das origens desse teatro, assim, as referências que você tem dos primórdios, falar desses bonecos, da tecnologia de impressão na feitura de boneco, e só comentar que o Dragão é da época que você estudava lá comigo, então acho que não é da galera, não. Eu lembro de você fazendo ele lá. Ah, pois é. Com telinha você fez ele com telinha, não foi? De arame? Foi. O miolo dele é de tela de arame. É isso. É isso. Eu fui um dos primeiros a falar também. Por que você não leva esse dragão lá no Giramundo? Pois é, tá vendo? É por aí. É por aí. Eu acho que você comentou isso comigo e eu não tinha lembrado no primeiro momento, depois eu lembrei. Mas o que ocorreu do dia que eu tomei a decisão de levar foi porque eu fui no almoço na casa da Sinara. A Sinara. Vocês lembram da Sinara? Isso, Claro. aí tava lá uma pessoa, amigo dela, que é pernambucano também, que já trabalhava no Giramundo. Aí ele me falou que estava precisando de um estagiário lá. Aí que eu fui. E essa relação, vou falar primeiro da história, Celso, assim, a origem, ela remonta para o planeta inteiro, né? E que começa com o Teatro de Sombras, que você tem na China, tem na Índia, tem na Turquia, uma maneira de fazer teatro bem antiga, que usando vela, um pedaço de pano, e um objeto plano, né, sendo translúcido ou não. Inclusive, os chineses, os indianos, eles usavam pele de cabra para fazer os bonecos. Eles raspavam a pele de cabra para ela ficar transparente, depois pintavam, e aí eles faziam essas projeções, projetemos, tá vendo? Eles faziam essas projeções em pedaço de pano. Isso chama de lanterneiro mágico também? Eles chamavam de lanterneiro mágico também, esse teatro de sombras? Nunca ouvi esse termo. Não, mas é interessante. Tem a lanterna mágica. Porque é com lanterna, né? Sim, eu acho que eu já ouvi falar de um espetáculo que tem esse nome, a Lanterna Mágica. Não, depois vamos compartilhar aí. Tem uma história aí com o lanterneiro mágico. Eu conheço como Lanterna Mágica, né? Que é também considerado pré-cinema, né? Porque é uma coisa ali meio teatro, meio cinema. Igual você falou, teatro de animação. Achei bem interessante essa nomenclatura. Sim. E aí você tem esse primeiro momento, né? Depois esses bonecos vão ficando mais tridimensionais. Inclusive, depois, não sei como é que vocês estão fazendo isso de compartilhamento de imagem, que eu posso passar para vocês, talvez a Camila passe. O maior exemplo disso são os wayangis, que são os bonecos da Indonésia, que tem um registro bem catalogado desse primeiro momento deles, sombra,
depois um tipo de boneco que a gente chama de pantan, que são bonecos planos, e depois já os bonecos tridimensionais. Paulo Emílio, pega para a gente ver o Pantan, porque para mim isso aí foi um universo que abriu durante a sua aula, sabe? Eu não sabia o nome de nada e nem sabia que tinha tanto boneco, assim, tantas variedades. Aqui lá no Oriente, eles usam isso como personagens principais. Aqui no Ocidente, o que se vê mais é o uso desses personagens mais configurantes. Então, esse boneco aqui, por exemplo, ele é um exemplo, ele é um padre, o espetáculo é a Bela Adormecida. Então, o mordomo fala assim, ah lá o padre, olha quem veio, o padre, fulano, Beltrano e tal. Então, como o boneco vai só passar na cena, olha ele passando. Ai, meu Deus. Então, é um boneco mais simples. Então, ele pode ser usado para teatro de sombra também, porque o boneco plano, só que você vai ter só a silhueta dele. Na sombra você vai ver ele assim, né? Uhum. Agora, se ele for translúcido, aí você consegue ver detalhes. Por isso que eles faziam com couro de cabra para poder ter a transparência nos bonecos. E cortavam com... Sim. A transparência hoje em dia, as cores e tudo são feitas com que material? A Naísa fez com uma oficina lá comigo, que a proposta que eu levei é com arame e papel celofane. Aí você faz a estrutura no arame e colore com o papel celofane. Entendi. Estrutura com papel cartão também, com Paraná também, né? Sim, mas aí é o que não tem transparência. Ou então você tem um pedaço mais preto e outro mais colorido. Com arame você tem a possibilidade de ter maior transparência. Entendi. É verdade. Aí, peraí só, Camila, só porque eu não terminei de responder o Celso. Tá bom, vai lá, responde o Celso. É porque... Tá aí, Celso? Nós não estamos brigando, não. Não, a gente está conversando. O Celso tá aí, que está cozinhando lá. Tem que ver se ele tá aí, porque ele perguntou. Ele perguntou, mas ele está aqui ainda. Sim. Aí, essa relação do boneco da impressão 3D é meu sonho, né, cara? É lógico que você perde todo esse contato que você tem com o material, mas, assim, eu não tenho apego. Eu estava fazendo tranquilamente. Eu acho que pode ser uma relação, a mesma relação entre a pintura e a fotografia, você não acha, não? Uma coisa não anula a outra, né? Claro que não. Não, é porque essa coisa do contato com a matéria é uma coisa muito característica também da profissão, né? Então, se você também imprime tudo no 3D, às vezes pode perder um pouco da graça. Corre esse risco. Perde o estilo de quem está fazendo. Não, mas ganha tempo para tomar cerveja. Produção, né, Paulo? Produção. Resolve logo tudo e está pronto. Eu acho que o estilo é mais uma questão de adaptação ao meio também, porque a partir da hora que você adapta ali na modelagem tridimensional, você leva o seu traço para a modelagem. É verdade. Sim, você pode simular o manufaturado no 3D. E sabe o que tem? Por exemplo, eu vi o Tony numa feira, um amigo que é da área de modelagem, numa feira americana, e hoje você tem ambientes de modelagem virtual, cara. Então é muito interessante, porque você coloca uma luva, tá? Tem ambiente holográfico, inclusive, ou de realidade virtual. E aí, se com a mão, com a luva, você vai puxando a matéria, cara, e vai modelando, cara, virtualmente, a coisa mais louca do mundo. Então, imagina, você pega isso, você bota o Paulinho aí dentro de um ciberateliê, é meio Matrix, né? Mas você bota uma luva e começa a modelar virtualmente, cara. Aí depois você dá um play, imprime aquele boneco, velho. É muito louco, sabe? Muito louco. E não tem que ficar tirando tinta da mão depois.
Esse aí é um saco de ficar tirando tinta da mão. Catar Mas restinho de tem essa madeira. adaptação, né? E aí, quando eu falei, eu estava pensando assim, o pessoal tem usado muito isso, né? Porque você estava falando das várias técnicas de fazer boneco, né? Eu só trouxe essa conversa da tecnologia também. Mas tem porque, na verdade, isso ainda é um recurso muito caro, né, Celso? Então, o que eu vejo fazendo isso são para bonecos articulados, mas para colecionador, que eles chamam de action figure. Que aí você já tem, os caras fazem as pessoas iguais, são numa escala de 1:10. Então, é esse recurso que eles usam. Mas ainda tem um japonês louco lá também, que a Hot Toys, que é uma empresa que eu gosto muito, que fabrica esses bonecos, na hora de fazer umas head sculpt lá também, eles chamam os japoneses lá para fazer, não é com impressora, não. Olha aí. Exato. Queria que você fizesse umas indicações de grupos de teatro de bonecos que você acha mais expressivos e de diferentes. Ó, diferente tem um que chama Moment Chance, que eu falei de formas animadas. Já assisti o espetáculo dele. Eles trabalham basicamente com luz, né? Então eles fazem uma animação praticamente só com luz. É sensacional. O Moment Chance tem um grupo que chama como é que é, gente? Jordi Bertrand, que é um grupo francês, tem vídeo no YouTube. Tem um que vocês já devem ter visto também. Estou pensando nos mais exóticos, assim, né? Tem o Royal Deluxe, que é aquele dos bonecões gigantes. Os bonecos são monstruosos, que eles fazem uma intervenção na rua. Tem um elefante gigantesco. Como que chama? Você me falou durante a aula que tem um nome específico para esse boneco grande, quando a pessoa entra dentro do boneco. Sim, não, sim, é habitável, mas isso é um termo de um boneco mediano. O habitável. Os do Royal Deluxe, os caras ficam tudo de fora, puxando umas cordas e umas roldanas, assim, movimentando os bonecos. Nossa, que doido! Parece uma construção, É sensacional isso de ver. Manda pra gente lá no grupo depois, pra gente ver. Sim, mando sim. Eu queria pedir para você também para você manipular um boneco aí, na frente Deixa eu ver se eu... Esse grandão que você está falando aí teve, não sei se é desse tipo. No primeiro FIT, na abertura do primeiro FIT, não sei se vocês lembram, uma coisa monumental. Lembro, mas aquele, Frau, sim, mas aquele não é o Royal Deluxe, não. Aquele chama, se não me engano, é o Generic Van Pré, esse grupo. E teve um que teve, acho que é o Generic Van Pré, sim. Teve no último FIT B, um de umas girafas na praça da estação. Eles são bonecões também. Eu fui também, gigantesco, muito grande. Sim, mas esse Royal Deluxe, eles recebem patrocínio do governo francês, patrocínio da Peugeot, é uma coisa colossal. Você tem uma ideia, eles conseguiram quebrar o chão de frente a Notre Dame para colocar um disco voador, porque a menina cai do disco voador. Então, eles quebram um monte de carro, como se a nave tivesse caído em cima dos carros e furou o chão. É muita grana o negócio ali. Não. É isso. Eu queria que você manipulasse um desses bonecos, assim, deixa eu ver, o Álvaro Apocalipse ou... Don Quixote. Don Quixote. Eu não tenho Don Quixote, não. O Modigliani, o Guinhar, você tem o Guinhar aí? Você escondeu o Guinhar, né? Tá lá o Guinhar tá guardado, O Chico Rei, então. A capoeira do Chico Rei. Não, mas o Chico Rei... O Chico Rei, o do João das Neves, está com a Titânia. Esse boneco aqui, ele é um boneco de manipulação de 2. Então não dá para eu manipular ele bem, entendeu? Porque são 2 marionetistas que manipulam ao mesmo tempo. A gente veste de preto em cima de um balcão e só a luz recorta a cena. Então o breu tira a gente de cena. A escuridão tira a gente de cena. Então é só um facho de luz. A gente está aqui atrás do boneco
e só aparece o que está na luz. Aí aqui o mecanismo para a mão, ó. Nossa. Para a mão, e para ele andar, eu acho que vai dar aqui a posição da câmera. É um movimento de pêndulo. Acho que vai dar certinho aqui, ó. A perninha dele pendulando, tá vendo? Uhum. Então você faz um joguinho, aí põe um pé, pousa, põe outro pé, pousa, põe outro pé, pousa, aí ele anda. Deixa eu ver se eu distanciando aqui vai melhorar. Aqui, ó, o pezinho. Deu para ver? Deu. Vai para trás também. É, para ir para trás também. Michael Jackson. Michael Jackson é assim, ó. Entendeu? Viu aí? É muito gostoso brincar com o boneco, né? E na cena tem a parte séria e quando você brinca, inclusive tem um outro detalhe interessante, que é como na língua estrangeira, e os nordestinos aqui também falam, os nordestinos são os precursores do teatro de bonecos aqui, né? Os mamulengos. E eles falam brincar mamulengo, eles não falam encenar, nada disso. E no inglês é to play, e no francês como é que é em francês? É brincar? Jouer? Jouer. Jouer. Então, assim, e em alemão também é brincar, então tem essa designação. Na Itália, não sei. É gormani. É brincar, só de falar a mão. Ai, ai. Vocês lembram do Bastardos Inglórios? Sim. Sim. Oh, meu Deus. Sensacional. Ai, gente. Mas o que mais? Quem quiser fazer e tem o cinema de animação também, que eu não sei se vocês viram, eu fiz o filminho lá na aula de fotografia, que é animação também, só que é filmado. Sim, que eu fiz com stop motion. Você pode fazer com... Isso, tem no YouTube, não fiz no Anaju. E de onde que você tirou esse nome, Paulo Emílio, Anjo Azul? O roteiro não fiz no Anjo Azul, o roteiro é do Eberson Martins. A Flávia conhece, o Celso acho que conhece. Flavinha a Frau. Ele que me apresentou esse roteiro. Mais o Eberson. Pois é, ele é amigo da Sabrina. O Eberson ele foi modelo na Guinhar, inclusive, né? Foi. Na nossa época. O Eberson foi meu modelo também, da Guinhar. Foi modelo de jogo. Ele é bastante premiado com os filmes dele. A Cibele, irmã dele, também foi modelo lá, os dois. Também. O Eberson e a Cibele. Sim. Eberson, verdade. Bonitinho. O Celso com a memória de elefante dele, lembra de tudo. Eu queria falar uma coisa do Aleijadinho de antes, que é o seguinte, você falou que se inspirou no Aleijadinho, né? E o Aleijadinho tem uma história interessante que ele é meio Caravaggio, né? Ele usava as figuras da própria comunidade para representar na escultura. Sim, e total. diz que nos passos ele retratou vários confidentes, né? Então, às vezes você está olhando um Santo Antônio, mas pode ser o Jesus Cristo, pode ser um Tiradentes. O Judas, se não me engano, é o cara lá que dedurou. É um poeta. Como é que chama o dedo duro da Inconfidência? Judas. É o Judas, é. José Joaquim Silvério dos Reis. Isso, é o Silvério dos Reis, é o Judas. Vou saber quem que... Não. Homem enciclopédia. E tinha um negócio muito legal também, que às vezes ele pegava figuras da cena local e que, tipo assim, você era fofoqueiro, aí ele punha numa cena lá, e entregava os caras. Inclusive, assim como acontecia com o Caravaggio, os caras renegavam as obras porque colocavam os caras numa posição constrangedora. Porque representando umas figuras meio escrotas, assim. Então o povo... Igual o Diego Rivera
pôs igual o Diego Rivera pôs o Rockefeller no inferno, né? Lá Pois é. no painel na Rockefeller Foundation. Sim. Você sabe dessa história, né? O Rockefeller chegou um dia e falou assim: mas que isso? Eu tô ali do lado do inferno. Ele falou assim: pois é, mas você acha em qual lugar você está? Ele devolveu pro Rockefeller. O Rockefeller mandou apagar. Do lado de cá. Só que ele largou, você sabe, né? Ele não apagou, não. Ele largou o Rockefeller lá. Uhum. Mas o Rockefeller mandou quebrar lá o afresco. A burguesia, ele botava, tipo assim, os lazarentos, os leprosos, os negócios, ele retratava, eram os burgueses. Pegava os mais pomposos e punha eles os mais fodidos na escultura. Bem ele isso era mesmo. subversivo, velho. Sim. E uma outra coisa que foi muito bom para o conceito do espetáculo é que o Aleijadinho era mestiço, né? Então, como a gente está tratando de um povo negro escravizado, e ter um artista como o Aleijadinho representado ali, conceitualmente funciona muito também. Totalmente. Ô, gente, a gente está caminhando para o final. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Paulo Emílio ou comentar alguma coisa, pode fazer. Aí tá aberto o microfone. Mais ainda. Hoje foi uma conversa muito boa, né? Assim, de amigos. E agradecer o Paulo. Eu que agradeço, adorei a prosa. Foi bom demais. Muito bom. Que bom que você mostrou seu espaço aí. Você falou que não ia mostrar nada. Agora ficou devendo só o striptease. O striptease não sou eu, não. Já falei que é a Camila. Eu não faço striptease. Paulo, qual que é não. Depois você deixa o canal do YouTube para a gente ver suas... O Anjo Azul, né? Sim. E esse material de referência também que vocês perguntaram dos grupos, dessa parte mais histórica e tal, eu posso passar tudo isso para vocês. Eu tenho isso fácil. Então, aí eu vou passando. No YouTube tem muita coisa, de muitos grupos também, daqui, de fora. Tem umas... Teatro de boneco filmado normalmente não fica muito bom, não. Mas tem umas coisas boas, umas coisas mais rápidas, assim, que rola de ver, legal. Mais alguma pergunta, gente? Algum comentário? Então, vamos finalizar aqui. Obrigada, Paulo Emílio, por ter aceito o convite. Obrigada, gente, pela presença, mesmo que virtualmente, né? A gente está aí fazendo isso justamente por isso, para poder encontrar, porque tá difícil, né? Mas vamos finalizar. E até semana que vem. Semana que vem é a... Daiane. Daiane, é a Daiane. Daiane Tropicaus. Então tá, um beijão. Eu acho que é quarta-feira também, às 7h. Beleza? Bom te ver. Oi? Saudade, bom te ver, Paulo. Saudade dele. Valeu, saudade Paulo. Também. Valeu, gente. Obrigado, viu? Foi Obrigado ótimo. pelo papo, foi muito massa. Foi massa. Beijo pra todos. Você vai vacinar, né, dinossauro, amanhã, né? Não, hoje. Já vacinou? Já virou jacaré? Foi. Eu hoje. também já. Tá crescendo o bico de jacaré, cadê? Tô. Bom demais, gente. Quem não vacinou aí, boa vacinação para todo mundo. Isso, fica firme aí todo mundo. Não, a Anaísa já vacinou, mas a minha só em agosto de Deus. Só Deus sabe. Vamos embora. Eu vou ver o preço do Uber aqui, qualquer coisa eu chego aí daqui a pouco. Tá bom. Então, beijo, tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.